Bom dia, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, Tiara. Bom dia, Eliane. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Cândido, Rosimeire, todos aí. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Cadê o doutor Pércio? Bom dia, Renan. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom dia a todos, como estão? Fernandinha está aqui também. Bom dia, Fernanda. Oh, quanta gente. Bom dia, Tiara. Bom dia a Bom todos. dia. Oi, Marcinha. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Márcia. Vamos esperar mais um pouquinho, tá, doutor? Chegar o doutor Pércio, as pessoas irem entrando, já temos mais de 20 aqui. Pessoal, vou pedir para vocês colocarem o microfone no mudo, por favor, tá bom? Por enquanto, né? Pessoal, enquanto as pessoas entram, coloca aqui para a gente no chat quem está pela primeira vez escreve número 1, quem já está no nosso segundo bate-papo escreve número 2 aqui, só para a gente ter uma ideia de quantos de vocês estavam aqui no primeiro, no anterior, né? Opa, tem gente que já colocou aqui que está no segundo esperando o terceiro? Como assim, gente? Calma! Começou o ano agora! Vocês estão acelerados? Opa! Oi, Aldemir! Oi, Tiara! Ô, doutor! Bem-vindo! Bom Estão me dia! vendo? Sim, muito bem! Então tá bom. Graças a Deus! Vocês estão bem divididos aqui. Óculos, Aldemir, que maravilha! Isso é que é saúde emocional. Realmente, é para inspirar a gente aqui, né, doutor? Opa! Olha, eu pedi, Essa doutor animação. Pércio. O Pércio sempre animado, viu? Graças a Deus. Pedi para o pessoal colocar aqui no chat, doutor, número 1, quem está entrando pela primeira vez, e número 2, quem participou do papo anterior. E tá bem dividido aqui, viu? Tem bastante gente que estava no papo anterior e bastante gente aqui pela primeira vez, e já teve gente que escreveu aqui que está no segundo esperando o terceiro. Opa, que coisa boa! Isso sim que é animado, né, doutor? Sempre! É isso aí. Bom dia, que foi? Bom dia!
Bom dia, bom dia. 11h02 a gente já começa. Vamos ver quantos participantes tem aqui. 42. Oi, Rosemary. Oi, Márcia Cristina. Roberta. Tudo bem? Tudo bem? A lista está grande aqui. E não para de entrar participante. Jéssica, eu sei que você está sem microfone, mas vou pedir para você ficar com atenção aqui nos participantes para ir aceitando quem vai entrando, porque não para, um atrás do outro aqui, alguns estão pedindo para aceitar, para a gente poder admitir, tá? Bom dia, Tiara. Oi, Eli. Eu estou aceitando, tá? Ai, maravilha. A Jéssica está tentando arrumar o microfone dela. Maravilha, muito obrigada. Obrigada. 2 minutinhos, a gente já começa, gente, porque não para de entrar participante aqui. Só mais um pouquinho. Bom dia, doutora. Doutora Valquíria. Eu estou aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, muito bom tê-la aqui. Obrigada, Bom dia, Val. igualmente. Bom dia, doutores, tudo bem? Tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês. É nosso, aliás, todos vocês. Prazer é nosso ver tanta gente boa aqui. Tudo bom. Ó, mais de 50 já. E não para aqui de aparecer. Já podemos fazer um tópico dos aspectos jurídicos da saúde emocional e resiliência. Não é, Aí, Val? já tem um tema para o terceiro. A Pronto. gente vai avançando, né? Vai abordando. Já fica aí a sugestão para o terceiro papo, então, hein? Mas esse é injetável. Comprimido. Mas o Digeplus, além de tudo, ele é caro. Onze h 05 Vamos começar, gente? Deixa eu fechar aqui o bate-papo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quando aparecer, vocês só me sinalizam aqui, por gentileza. Vamos lá. Quem é esses dois bonitos aí? Ah, não posso contar. Segredo. Ah. Esse aqui é o Henry, de Fofos 9 demais. anos. É o Henry, meu filho primogênito de 9 anos. E esse aqui é o Davi, que agora já tem 3 anos, né? É que eu gosto muito dessa foto, mas agora já tem 3. Esse é o terrível. Não, o terrível é o de 9. Ah, O de 3 é o santo. que bom. Eles se equilibram normalmente. Se equilibram. Deus faz tudo perfeito, né, gente? Perfeito. Deus faz tudo perfeito. Vocês estão vendo minha tela, todo mundo? Estamos? Gente, eu vou pedir para vocês fecharem o microfone por enquanto e for abrindo só quando for Sim. falar mesmo, para não ficar muito barulho aqui para todo mundo, né? Algumas pessoas têm mais sensibilidade na audição. Em primeiro lugar, muito bom dia novamente. Já rolaram muitos bons dias, mas nunca é demais, né? É uma alegria muito grande de novo estar aqui com vocês, compartilhar desse momento e compartilhar desses assuntos. E minha tela saiu para vocês? Saiu? Que estranho. Acho que alguém... Aqui está carregando. Ah, peraí, não, é que alguém compartilhou sem querer a tela. Vamos voltar lá. Peraí, não tem problema. Não tem problema. Quando voltar, me avisem, por favor. Voltou.
Voltou, ok. Bom dia, gente, muito bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês. Fiquem super à vontade, que a sala é nossa. Não vou falar a casa, porque é uma sala de bate-papo, né? Cada um aí na sua, ou no trabalho, ou em home office, mas a sala aqui é nossa. Meu nome é Tiara, para quem não estava aqui no primeiro, meu nome é Tiara Rabaglio, eu sou uma das coordenadoras de RH, e estamos promovendo aí esse bate-papo junto, aí em parceria com o Serviço Médico, com os nossos doutores maravilhosos, doutor Aldemir, doutor Pércio, que muito nos ajudaram aqui no primeiro bate-papo, que a gente quase não conseguiu terminar e ficou muita coisa aí para o segundo, tá? Então, nós trouxemos algumas coisas aqui do primeiro bate-papo, que nós vamos falar ao longo do caminho, mas vocês fiquem à vontade em fazer perguntas pelo chat também. Nós vamos iniciar com uma pequena apresentação aqui, coisa rápida, para discutir um pouquinho com vocês, e na sequência, a gente já começa aqui a tirar as dúvidas que forem surgindo. Tudo bem? Podemos? Vamos lá. Bora? Doutores, vou contar com vocês aqui então, hein? Para começar, nós vamos começar aqui com um mito ou verdade, porque a gente ouve falar muita coisa, né? E a gente sempre fica na dúvida, quem conhece um pouco mais, conhece um pouco menos, mas sempre fica na dúvida se aquilo é verdade ou é mentira, se é um mito, se não é. Então, nós vamos começar por isso, vai ser uma coisa rápida e a gente vai passando aqui por cada um. E se vocês puderem escrevendo no chat, se vocês acham que é mito ou verdade, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá para o primeiro. Eu não nasci resiliente, então nunca serei. Mito ou verdade? Mito? O que vocês acham aí? Vou responder, hein? Esse é um mito, realmente é um mito, né? Super mito, né? Ninguém nasce resiliente, na verdade, gente. Excelente. A resiliência, ela vem... Quem dera. Quem me dera já nascer resiliente, já teria me evitado tanta dor de cabeça, Nossa. né? Tanto aborrecimento, tanta coisa que já aconteceu na vida, nos meus 62 anos de idade. Ninguém diz, né? A gente aprende a ser resiliente, na verdade? Sim. Existe um... Gente, por favor, explicar o que é resiliência, por favor. Nós vamos, já. Vamos explicar. Já tem aqui na sequência. Então, é isso, né? Ninguém nasce resiliente. Deixa eu até já definir o que é resiliência, né? Resiliência é uma capacidade, né? De lidar com os problemas e de adaptação às mudanças, superando obstáculos, tá? E resistindo pressões e adversidades, tá? E sem perder o controle da situação. Isso exige flexibilidade, habilidade. Muito bom. Agora, outro mito é esse. Eu nunca serei. Pessoal, tá dando muito eco aqui. Fechem o microfone, por favor, para a gente ouvir bem o doutor, que não sei para vocês, mas para mim tá dando um eco aqui e tá cortando. Tem alguém falando no fundo. Opa, agora sim, doutor. Muito bom. Então, é isso. A gente acabou de definir, né, resiliência. Sim. A capacidade de lidar com problemas e adversidades, né? E vamos falar um pouquinho mais aqui à frente também. Com calma, serenidade, né? Perfeito. Superando obstáculos e adaptação a mudanças. Isso é resiliência. Agora, o mito é esse. Eu não nasci resiliente. Não, ninguém nasce resiliente. Exato. Eu nunca serei? Não, também é outro mito. A pessoa pode aprender a ser resiliente ou com as experiências da vida, que a vida nos impõe, né? É como eu digo, todo pai diz para os filhos, na verdade. Tem duas maneiras de você aprender. Ou você escuta o que eu falo e aconselho, ou você vai bater cabeça aí fora, né? Com também certeza. São dois modos de se aprender. E resiliência é a mesma coisa, né? E normalmente se aprende na dor ou no amor, né, doutor? Exatamente, na dor ou no amor. Essa frase é coisa de... A gente já ouviu lá atrás, né, quando a gente era adolescente. Então, é isso. Minha tela está aparecendo para vocês? Está aparecendo. Porque tinha caído aqui de novo, tá. Então, a gente aprende a ser resiliência mesmo, né? É uma importante característica, né? Sem dúvida, uma das mais importantes, eu diria. Da pessoa e também na qualidade de vida pessoal da pessoa. Sim.
A Pra pessoa tudo. que busca uma qualidade de vida ideal precisa ser resiliente, porque senão ela vai sofrer. Ela vai sofrer porque ela vai ter dificuldade de enfrentar adversidades. E adversidades existem. Todo dia nós temos adversidades. A vida não é um mar de rosas. Então, a gente precisa aprender a lidar com as adversidades, estabelecendo, planejando como a gente vai se comportar nessas adversidades sem prejuízo da própria pessoa. E obtendo com isso um grau elevado de qualidade de vida rumo à felicidade, que é o que todos nós procuramos, não é verdade? É verdade, sem dúvida. Perfeito, doutor. Só tem um porém aqui que eu vou perguntar aí para o pessoal. Isso aqui só é verdade para quem tem a síndrome de Gabriela. Alguém conhece o que é a síndrome de Gabriela? Alguém já ouviu falar? Aí vai entregar a idade, viu, Tiara? Que a Será, novela doutor? passou há muitos anos atrás. Gente, isso aqui só é verdade para quem diz que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim. Vocês lembram disso? Sim, é um pouquinho com certeza. antigo. É um pouquinho antigo, mas a gente brinca que é a síndrome de Gabriela. Então, para quem não tem a síndrome de Gabriela, é mito, é totalmente mito aqui, como disse o doutor, perfeitamente, 100% mito, gente. Aqui tem algumas, como vocês perguntaram, a gente já falou, mas vocês perguntaram, nós trouxemos aqui algumas definições, coisa rápida, só para dar um panorama amplo aí para vocês, tá? Então, resiliência é a capacidade de um indivíduo de se recuperar após uma adversidade, de conseguir se adaptar e evoluir positivamente frente a uma situação negativa, é flexibilidade e a capacidade de se reerguer. A resiliência, gente, é uma competência socioemocional, uma competência comportamental, tá? Então, resiliência é saber, se uma coisa não der certo, tudo bem, a gente busca outros caminhos, porque a vida não acaba aqui. Resiliência é ter dentro de si um sol que nunca se põe. Olha que lindo. Resiliência é um fator chave para o mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, para a nossa vida como um todo, né? Queda após queda, desafio após desafio, eu me fortaleço, eu me torno mais resiliente, me torno mais resistente. É a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela, que isso é muito importante. Só se recuperar não adianta, a gente precisa aprender também com a situação, né? É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa, e passa mesmo e passa muito rápido, né, gente? Certeza. Próximo aqui, gente. Diga. Lembrar também na resiliência que não existe a pessoa que ela é resiliente, tá? Existe o conceito que a pessoa está resiliente, tá? Então, dependendo da situação, esse conceito de resiliência, entendam, é muito dinâmico. Dependendo da situação e da adversidade, você pode ser resiliente ou não. Tá? Então, não é eu sou resiliente, isso não existe. Eu estou resiliente, é o mais correto. Tá? Ademir, se eu puder completar. Claro. Você, palavras muito sábias, e as colocações aí que a Tiara colocou foram precisas. A resiliência faz parte da maturidade emocional. Então, Perfeito. Ela é um processo evolutivo. Ninguém nasce, mas todos podem adquirir. Mas dependendo da adversidade, da fase de maturidade da pessoa, ela ainda não está pronta. Então, muitos dizem, isso é conversa de Dr. Aldemir e Dr. Pércio e da Tiara. Não é, não. Isso é uma coisa de mercado. Não. Resiliência está atrelada a um desenvolvimento de personalidade pessoal, de busca interior, todos esses caminhos de enfrentamento, e não entendo o enfrentamento como uma coisa dolorosa. A resiliência tem que ser um caminho gostoso, tem que ser um caminho que nos leve à qualidade de vida, inclusive à satisfação, ao prazer. E nós só aprendemos, já dizia o sábio apóstolo Paulo, quando eu estou fraco, aí é que estou forte. As situações de fraqueza, Aldemir acabou de falar sabiamente disso. As situações de fraqueza, de dor,
devem servir para um ensinamento que vai se somar à nossa maturidade. Aprendi, tirei algo positivo disto. Então, se acontecer de novo, já tem um padrão de enfrentamento, de sobrepor a situação. É só completando o que o Aldemir falou, que está perfeitíssimo. Não, foi um complemento... Perfeito. Perfeito, exatamente. Aliás, vocês dois se completam de um jeito aqui falando que é impressionante, porque um colocou uma colocação, o outro veio com um complemento. Vocês foram perfeitos. Fechou o ciclo. A gente se conheceu agora. Olha, perfeito, gente. Disseram tudo perfeito mesmo. Muito obrigada. Próximo aqui, mito ou verdade, gente? Precisar de ajuda psiquiátrica é sinônimo de estar louco? Ou de que meu caso deve ser muito grave? Mito, essa eu vou ter que entrar, Tiara. Por favor. Da minha área. Essa resposta é toda do pé. Apesar de ser um mito, olha que vamos complicar a resposta. Apesar de ser um mito, as pessoas ainda carregam um preconceito e não raro eu escuto de muitos que me procuram no Mackenzie, fora do Mackenzie. Olha, eu demorei muito para vir aqui, eu tive muita resistência em lhe procurar, porque, sabe, psiquiatra, e os remédios, e eu vou ficar dependente, e aí o que vão pensar de mim? Então, em pleno século XXI, quando nós sabemos que o cérebro é comparável a um computador, uma máquina cheia de sistemas funcionais, extremamente rico, e um carro, às vezes, dá problema na ribiela da bombeta, em alguma coisa, no ar-condicionado, e a nossa máquina cerebral, às vezes, pode ter alguma disfunção, por exemplo, excesso de informação, estresse, falta de sono, alteração de humor, que vamos abordar, e isto são pequenas disfunções facilmente corrigidas com a moderna terapia que nós temos hoje, os modernos recursos terapêuticos, não só farmacológicos, mas psicoterapeutas. E então, não é sinônimo de estar louco. Louco é uma coisa muito rara hoje, porque muitos remédios... É verdade, eu não vou dizer onde os loucos estão e nem quem eles estão governando e nem quanto eles recebem, porque eu não posso ser muito irônico, mas louco é muito raro, os hospícios estão muito vazios, porque nós temos fármacos muito bons até para esquizofrenia, para bipolaridade. Muita gente não sabe o que é bipolaridade, nós vamos abordar daqui a pouco também. Então, é um mito. É um mito. O psiquiatra não trata de louco. O psiquiatra trata de pessoas normais que se cansam, que se estressam, que ficam tristes, que se deprimem e que precisam de ajuda para se tornarem mais resilientes. Mito. Perfeito! Nossa, que aula! Perfeito. Completando um pouquinho, Tiara. Opa! Na nossa prática médica, né, aqui hoje mesmo, eu tive uma consulta aqui, que nós encaminhamos, eu até perguntei por que você não procura uma ajuda, né, do nosso psiquiatra. Por quê? Porque existe essa resistência mesmo que o Pércio falou. Uhum. Né? Fala, não, mas eu vou falar, eu não estou louco, eu não vou falar com o psiquiatra. Uhum. Né? Que as pessoas não entendem que a psiquiatria é uma especialidade médica. Né? É cuidar do corpo, do espírito, da alma, do consciente, do neurológico. Doenças psiquiátricas existem e precisam ser tratadas. O que a maioria, né, o leigo costuma dizer é que é frescura. Por exemplo, depressão é frescura. Oh, meu Deus, quem dera. Quem me dera, né, gente? Não é nada mais para frente até. Aldemir, se eu puder, eu vou citar de uma outra cliente que eu estou atendendo e pedi ajuda da Marisa. Ela chegou, já era minha cliente, e atrás do distúrbio psíquico dela estava um distúrbio de coagulação sanguínea, estava trombose, essa trombose evoluiu para microtrombos cerebrais. Quer dizer, vejam que a doença dela era totalmente orgânica. E não raro, vou dar um dado que vocês vão ficar assustados, quase 60% das causas de distúrbios psíquicos são orgânicos.
Não são psíquicos puros. Aldemir sabe disso porque nós trocamos muitos pacientes. Desculpa, Aldemir, eu só quis dar isso real. Mas o bom psiquiatra, primeiro pesquisa as doenças orgânicas, é o que o Pércio faz, né? E aqui, aqui no serviço médico, nós temos esse precioso apoio do Dr. Pércio, prestando esse serviço aqui para nós. Principalmente, gente, nesse último ano de pandemia, nós já vamos para 1 ano de pandemia. Né? Dia 17 de janeiro, a China comunicou ao mundo que tinha isolado o genoma do SARS-CoV-2. No dia 17 já passou de 1 ano. Né? E nesse ano, nós tivemos um aumento da ordem de 15% a 20% na venda de remédios antidepressivos. Nossa. Por quê? Por causa do isolamento, por causa das quarentenas, por causa do medo, né? São doenças que a gente precisa levar em consideração. Então, o médico não pode deixar passar batida. Existe mais aquele jargão, né? Antigamente, o pessoal falava, rasga dinheiro? Não, não rasga. Então, não é louco. Né? Já classificava assim. Realmente, né? Não rasga dinheiro, não é louco. Mas não, são doenças, existe, depressão existe, é sério. Tem tratamento, mais importante é isso. Tem tratamento. E ninguém é louco, né, gente? Ninguém é louco, né? Como o próprio Pércio disse, né? Os hospitais psiquiátricos estão praticamente vazios de loucos. Né? Existem outras patologias, né? Associadas. Mas é isso. Essa ajuda psiquiátrica, principalmente nesse tempo de pandemia, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, gente? Faz a diferença, exato. Estamos conversando sobre saúde emocional e resiliência para esse povo todo nosso, maquenzista, que suportou, né, corajosamente esse ano que nós passamos. Verdade. Verdade. Perfeito, gente. Perfeito. Vamos para a próxima aqui, então? Essa é interessante também. Eu já quero começar também, Tiara. Deixa eu perguntar, então, vamos lá. Dá até coceira, né, doutor? Quem muda de humor com frequência possui transtorno bipolar? Não, mito! Mito! Por quê, doutor? Depois eu passo para o Aldemir. Eu recebo muitas pessoas, muitos pacientes, inclusive aí no Mackenzie. Doutor, eu tenho transtorno bipolar. Falei, tem? Quem disse? Fulano, eu li no Google. Não. Há um mito sobre transtorno bipolar que alterar o humor é igual a bipolaridade. Eu vou ser muito claro. Transtorno bipolar é uma doença estabelecida, tem idade de início, tem idade de piora, e o transtorno de humor tem 2 fases. E às vezes a pessoa fala, mas eu estou de uma hora de um jeito, outra hora de outra, às vezes as 4 estações do ano no mesmo tempo. Isso não é bipolaridade. Isso é alguma alteração de humor. Porque alteração de humor, toda mulher em TPM tem. Toda mulher em início de menarca ou início de menopausa tem. Todo corintiano tem. Me perdoem, é brincadeira. Eu ia falar isso. Todo homem, no final do mês, na segunda-feira eu estou de mau humor. Por quê? Porque o ponto fraco do homem é o bolso. Então, todos nós, no final do mês, estamos com um transtorno de humor. Agora, vejam bem, é muito importante o tempo. O bipolar tem um período de 6 meses, vou repetir, 6 meses de mania ou chamada euforia. Esses 6 meses, depois eles caem, fica um pequeno período de 2 a 3 meses em normalidade, e aí eles afundam para 6 meses novamente de depressão profunda com risco de suicídio, de sequer levantar da cama. Nossa, é muito sério? É muito grave. Transtorno bipolar é grave. Claro que com os remédios modernos, nós conseguimos intervir nesse período de doença e abreviá-lo. Mas é impossível uma alteração de humor que ocorre
normalmente na nossa vida, porque estamos expostos, como o Aldemir falou, a circunstâncias, a ameaças, a problemas, e isso altera o nosso humor. Isso tem que ser conversado, porque nós temos que aprender, inclusive, a lidar com a nossa alteração de humor. Não podemos ficar escravos de experiências infantis, de traumas, de dificuldades de superação, e frente a qualquer probleminha nós já levantamos uma muralha, como se aquilo fosse intransponível. Uhum. Não! Adquirindo experiência, saber, maturidade, como foi começado a fala do Aldemir, nós vamos conseguir resiliência e mais condições de lidar com essa, nós chamamos de ciclotimia. Ciclos, humor e timos, humor, e ciclos é ciclo. Todos nós oscilamos, ninguém é uma régua. Uhum. E há um período de oscilação normal. Às vezes estamos melhor, às vezes estamos pior, etc. Vejam, não é bipolaridade. Estou falando demais, Tiara, vou sair. Perfeito, doutor. Perfeito. Deixar o Aldemir me completar e você. Doutor? Não, nem tenho o que completar aqui, eu sou leiga nisso. Para mim foi esclarecedor também. Tudo, Pércio, depende do saldo na conta bancária, viu? Quando está alto lá o saldo, eu fico de bom humor. Quando está no negativo, eu fico de mau humor. Então o senhor não é bipolar, tá vendo? Tá vendo? Não é bipolar. Gente, vamos para a última aqui, então. Respirar corretamente ajuda a aliviar crises de ansiedade? Vai lá, Pércio. Olha, respirar corretamente é extremamente importante, não só para crises de ansiedade. É verdade isso. Ajuda. Ajuda. Tanto que um dos princípios da meditação, das técnicas de relaxamento, das técnicas de yoga, o esporte começa com uma respiração adequada. Eu vou um pouquinho mais longe. As pessoas que têm problemas obstrutivos, ou obesidade mórbida, ou que têm um problema de sono, respiração no sono, o que é muito importante, tem muito mais ansiedade, porque como estão dormindo, não percebem que estão com a respiração muito comprometida. Por que a respiração ajuda? Porque ela oxigena. E o cérebro necessita de duas coisas, sangue e oxigênio. Então, o controlar a respiração já nos tira o foco da ansiedade. A hora que eu estou disciplinando, respirar lento e profundo, inspirar, expirar, eu vou com isso também controlando o batimento cardíaco. Enquanto ele fala, gente, aproveita para treinar o que ele está dizendo. Eu vou estabelecendo um ritmo biológico e psíquico. Eu vou, aliás, dando um tempo para que aquilo que eu já aprendi nas experiências negativas, que é a resiliência, a maturidade, enquanto eu respiro, eu vou elaborando, eu vou meditando, eu vou encontrando caminhos, respostas. Agora, se eu começo a perder o ar, aí eu posso entrar, inclusive, numa hiperventilação que me leva a pânico, que libera adrenalina, uma série de desencadeamentos médicos que o Aldemir conhece muito bem. Então, é fundamental a respiração. Aldemir tem uma experiência riquíssima nos partos. Ora, uma gestante que está prestes a dar à luz, é fundamental era controlar a respiração. Talvez Aldemir possa abordar, inclusive, a importância disso. Mas não é só para a gestante, para todos nós. É verdade, é importante. É muito importante. Respirar corretamente ajuda a aliviar crises de ansiedade, como crises de pânico, tá? Como também tira o foco, né, da crise, né? Você se concentra mais no ato de estar respirando. Como o Pércio falou, eu tenho mais de 5.000 partos na minha carreira. Respirar é muito importante, porque além de oxigenar todo
corpo da mulher, ela aumenta também os níveis de oxigênio para o feto que ainda está dentro dela. Isso é muito importante. Então, respirar, gente, é uma capacidade que a pessoa tem, a gente faz no automático e não damos muita atenção. Mas nas técnicas de relaxamento, né, que também está muito em moda hoje em dia, né? O Ho'oponopono, né, que também é uma prática baiana, que também está muito em moda, tá? Respiração é fundamental. Nos filmes, a gente vê pessoas com crises de pânico, o pessoal dá um saquinho para ela respirar dentro do saquinho, né? A fim do quê? De aumentar o nível de CO2 dela, tá? Diminuindo o nível de consciência para que ela possa desfrutar de um relaxamento. Relaxando, ela volta a respirar normal, tá? Então, respirar corretamente realmente é fundamental, não só para crises de ansiedade, mas para tudo, tá? Perfeito. Faz toda a diferença. Já tem aquela frase, né? Respira e não pira. É verdade. Acho que não é à toa. Olha, gente, vamos abrir aqui para... Esses ditados populares sempre têm uma explicação científica. Sempre tem uma explicação, é verdade. Atrás, sempre tem. Perfeito. Vamos abrir aqui, gente, para dúvidas e perguntas? Agora é a hora... Silvino, está com a mão aqui. Levantou a mão. Quer abrir o microfone, Silvino? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Silvino. Eu queria ver dos doutores a questão, quando tocou sobre resiliência, hoje em dia é difícil isso, porque os pais tentam blindar os seus filhos de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu, como trabalho na cobrança, é impressionante, a gente vê rapazes de média de 20, 25 anos que não conseguem resolver os seus próprios problemas. Então, eu vejo que a gente está criando uma geração muito mimimi, que não gosta de ouvir não sabe resolver os seus problemas, e chega nesse período que a gente está enfrentando agora, a gente vê a fragilidade que eles não têm a capacidade de sequer ir na secretaria-geral ver qual que é a grade que ele vai estudar. O papai e a mamãe faz tudo para ele. Então, eu queria saber dos doutores qual que é como tratar isso, né? A gente que está na linha de frente, mexendo no bolso diretamente do pai do aluno. Queria ouvir dos doutores. Silvino, é o seguinte, na minha opinião, o Pércio depois vai falar com mais propriedade, mas realmente você acertou. Nós estamos numa geração mimimi, vamos dizer assim. Por excesso de violência, tá? Eu acredito que por isso, tá? Os pais, até eu faço meia-culpa, porque eu tenho 2 filhos, um de 28 e de 30 anos, que agora estão caindo na vida. Por quê? Porque a minha esposa e eu super protegemos eles. Por quê? Por causa de violência, né? Quando nós éramos crianças, a gente saía para a rua de manhã cedo, aqui em São Paulo mesmo, eu morava no Brás, que era um bairro ultra movimentado. Eu pegava ônibus com 10 anos de idade, ia até a Praça Clóvis Bevilacqua, descia a Rua Direita, ia lá para o Teatro Municipal ver o concerto lá do meio-dia, voltava para o Brás. E ninguém me importunava. Se uma criança fizer isso hoje em dia, ela não volta para casa. Ou volta pelada. Entende? Infelizmente, é o mundo que vivemos hoje, Silvio. Então, essa superproteção realmente vai retardar o quê? É o amadurecimento das pessoas. Então, a pessoa vai amadurecer mais tarde. Nós aprendemos na escola, eu e o Pércio, que a personalidade ela se concluía até os 30, 35 anos de idade. Hoje em dia, eu acredito que isso já não vale mais. Não. Que a pessoa começa a desfrutar de um grau de maturidade a partir dos 30, 35. Então, ela vai fechar a personalidade dela com 50 anos de idade. Mesmo porque a expectativa de vida nossa aumentou. Antes, muitos anos, 50 anos atrás, se morria com 60, 70 anos. Hoje se morre com 90 ou 100. Né? Outro dia nós vimos aí uma senhora de 112 anos tomando vacina. E a senhora estava jogando bola. Super consciente. Nossa, doutor,
Eu escutei no jornal, essa semana, que tem mais de 1.000 idosos em São Paulo com mais de 100 anos. É verdade. São 1.200 idosos no estado de São Paulo com mais de 100 anos. Então, é isso, né? O Silvino tem toda a razão. A geração é realmente essa. Eu até discuto com adolescentes, porque a gente vê na rua, nesse tempo de pandemia, quem que está furando as regras? É adolescente. Exatamente. Sabe? É adolescente. Esses bailes, por quê? Porque eles querem viver. A ordem deles é viver. Porque eles não têm responsabilidades. Esse é o problema. O pai não joga, o pai resolve, como você mesmo falou. Os pais resolvem tudo para essa população, para esses jovens. Então, infelizmente, esses jovens vão amadurecer mais tarde. Mas é o que vai acabar acontecendo. E além de ter muita paciência, tem mais alguma coisa que possa fazer, gente? Olha, eu queria complementar. O que o Aldemir falou está muito sério e muito sábio. Silvino, há mais um problema. Nós vivemos no que a gente chama de geração de coisas prontas. Isso. Então, é o fast food, né, doutor? Tudo. Os jovens, eles não têm o processo de amadurecimento, e agora piorado muito mais pelo confinamento, se bem que são eles que furam mais o confinamento. Por quê? Porque tudo é resolvido eletronicamente. Tudo é resolvido não de forma real. Na palma da mão, né, Pércio? Tudo na mão. Está tudo ali na mão, eles teclam o tempo todo. Ele está na palma da mão. Eu já vi, inclusive, cenas chocantes, quando a gente podia ir a restaurantes, isso faz muito tempo, né? Mas a gente ia, e às vezes eu via uma família, cada um com seu celular, e ninguém conversando. Então, na sociedade de coisas prontas, na sociedade de consumo atual, onde o que importa é a mídia, e a mídia bombardeia esses jovens e não os amadurece, confunde, porque a mídia mente e parece que tudo é fácil. Só fica complicado quando a conta vem. Aí papai tem que resolver, como o Aldemir falou. Mas essa sociedade de coisas prontas, ela cria inúmeros problemas, ela cria mais ainda distanciamento. As pessoas estão próximas eletronicamente, mas extremamente distantes do contato, da experiência real de vida. Então, elas realmente amadurecem, Aldemir, bem depois dos 35. É muito complicado. E há mais um dado, há mais 2 dados importantes. Nós temos que fazer uma meia-culpa no enfraquecimento da família. Exatamente. Porque, no nosso tempo, o grande caldo de aprendizado era a hora do jantar, quando todos se sentavam à mesa, onde havia diálogo, conversa, aprendizado. Existia, inclusive, muito mais respeito, mas muito mais intimidade do que existe hoje. Hoje não existe nem respeito e nem intimidade. Aliás, não existe nada. A benção é a benção mãe, né? E não porque a família não ame. As coisas são complexas. Às vezes, a pessoa está numa jornada de trabalho, o marido está em outra, a esposa está em outra, o filho já está em outra jornada, e é muito difícil o encontro. E esse encontro fragiliza esse jovem, porque quem prepara, em primeiro lugar, o jovem é ali a reunião familiar. E essa família está enfraquecida. A outra fonte de fortalecimento do caráter e de enfrentamento era dado pela igreja. Mas a igreja agora está com muita dificuldade de ação, transmitindo os valores morais, os valores éticos, como proceder. Então, nós vivemos um momento hoje de tanta ameaça, como disse o Aldemir, de tanta agressão, e não existem mais essas instâncias, aquele papo gostoso de família, Mas nós, familiares, nós temos que driblar a crise, que driblar as dificuldades de tempo e criar, porque dá para criar. Dá para criar. Eu lembro de ontem, na minha casa, nós estávamos num momento, tarde já da noite, porque foi quando conseguimos nos encontrar, mas conversando situações pertinentes a cada um, dos filhos e nossa.
e colocando, olha, está difícil isso, está difícil aquilo, então vamos por esse caminho. Diálogo, não é enfrentamento, não é norma, é conversa, é diálogo, é assim que se chega a ajudar esse adolescente a enfrentar, a amadurecer e não ficar deixando tudo na hora da cobrança para o Silvino lá que não sabe o que faz. Então, coitado. Eu quis dar essa cooperação. Verdade, verdade. Perfeito. Obrigada, gente. O Renan levantou a mão. Renan, pode falar. Oi, bom dia, gente, de novo. Tudo bom? Não, era aproveitando e fazer... Tudo bom, doutor Percy, doutor Demir? Tudo bem com todos? Aproveitando, eu queria fazer uma questão que, na verdade, são duas, né, embutidas. Eu já passei dos 30 um pouquinho, então eu venho de uma época em que exatamente isso, né? A internet ainda era uma lenda, né? Celulares, enfim, foi antes de bip, eu brinquei em máquina de escrever, fazia trabalho ali com os meus pais, enfim, admirava isso. Mas a minha pergunta e isso agora eu estou fazendo meia-culpa da nossa geração para trás até, né? O pessoal que não viveu, não nasceu, vamos dizer assim, já nesse momento. Os senhores falaram de resiliência, dessa questão do tempo, da maturidade e que as coisas... E a gente tem, acho que, duas bifurcações, né? Por um lado, a gente está empurrando esse amadurecimento para uma fase mais tardia da vida, isso. E por outro, a gente está transformando tudo nesse imediatismo, né? Nessa coisa de tudo precisa ser agora, justamente porque a gente tem isso daqui na mão o tempo todo, e assim, eu vejo que nós também estamos entrando nessa armadilha. Então essa é a minha pergunta, que é duas em uma só, que é o seguinte: como a gente pode fugir um pouco dessa armadilha de cair nesse jogo de tudo ser imediato, de querer tudo para ontem e entender que as coisas têm um processo, né? Uma semente de feijão não vai germinar só porque você mandou um WhatsApp para ela. Então, a gente manda as coisas e quer essa resposta imediata, a gente quer isso tudo para... Isso é em trabalho, em relações pessoais. Fazendo um paralelo bem rápido, um pouco antes da pandemia, eu estava vendo minha filha adolescente e teve um problema no relacionamento da escola, né? E as pessoas antes, aí eu puxo para mim, quando eu tinha um problema hoje, acabava a escola, eu ia para casa, eu tinha que pensar sobre aquilo e no outro dia eu ia fazer uma abordagem. Hoje eles continuam a discussão e isso cresce, fermenta no WhatsApp ou por mensagens e coisas assim. Isso eu acho que está acontecendo não só com os adolescentes, mas também no ambiente de trabalho, com os adultos e tudo mais. Então a minha pergunta é dupla, porque acho que serve para os adultos também ensinarem as crianças e para a gente aplicar na nossa vida. Como fugir dessa armadilha do imediatismo, sendo que a gente tem tanta coisa à mão, mas que a gente ainda está vivendo num mundo analógico e que as coisas têm o seu tempo próprio. Tem que respirar, né? Exatamente, a gente ainda respira, né? Quando a gente fala em tempo real, o tempo real é o tempo que a carta levava para entrar no navio ou no avião, chegar lá de um outro país, desembarcar, o rapaz do correio levar até a sua casa. Isso aqui não é tempo real, isso aqui é um tempo imaginado, né? Então, eu queria saber como a gente foge disso, porque a gente que viveu uma outra época também tá se perdendo um pouco nisso. Vou começar, Demir. Então, Renan, é o seguinte, eu acho que realmente o mundo está girando muito rápido. Para que eu quero descer, não é verdade? Uhum. Outro dia eu estava escutando um programa de rádio e um ouvinte perguntou para os participantes da mesa lá do rádio o que eles tinham aprendido com a pandemia. Nossa, pegou todo mundo de surpresa, né? O pessoal, eu aprendi a ver Netflix, que era um programa humorístico, né? Tudo bem. Mas isso me levou à reflexão, e realmente, o que a gente pode tirar dessa pandemia? Né? Que realmente precisa pisar no breque, vamos dizer assim, puxar o freio de mão. Né? Nós não precisamos, uma coisa que essa pandemia ensinou para todos, e alguns podem não ter prestado atenção. A gente não precisa de tanto dinheiro assim para viver bem. Uhum. Então, a gente não precisa se matar de trabalhar, dar plantão, 4, 5 plantões noturnos, como eu dava lá há 30 anos atrás, no começo da minha carreira, para poder fazer um pé de meia, comprar um apartamento. A gente não precisa de tanto dinheiro para ser feliz. Né? Que família, a conversa é muito mais importante.
do que eu estar num celular, não é verdade? Fazendo joguinhos, fazendo WhatsApp. O problema todo é o excesso de informação. O Pércio vai falar de ansiedade, porque gera ansiedade. O jovem de hoje tem muita informação. Na nossa época, eu e o Pércio, a gente fez faculdade, não tinha Google, gente. Não. Veja bem, você tinha que ir na biblioteca, pegar um livro, xerocar o livro, porque só tinha um livro, não é verdade? Ir para lá, para a República, para poder estudar. Era isso. Eu tinha que pegar um ônibus em Santos e vir aqui na Bireme, que é a biblioteca da Escola Paulista de Medicina, para pegar um livro que não tinha na minha biblioteca lá em Santos. Então, a vida era mais lenta, entende? O problema é o ritmo que se impõe, entendeu? Para todos. Então, é muito importante que a família, por exemplo, mantenha os hábitos, como o mesmo Pércio diz. Lá em casa, por exemplo, nós mantemos o hábito de jantarmos todo dia juntos na mesa. Ah, não, eu vou jantar no meu quarto. Não. Senta na mesa. Se não tem o que falar, escuta. Já está bom. Entendeu? Esse é que é o importante. Mas isso, eu espero que eu esteja transmitindo para os meus filhos, para eles fazerem com os filhos deles depois, daqui 10, 20 anos. Né? E assim é que vai. Né? O Silvínio falou das dificuldades, né, que ele está tendo com os pais. O problema é que a maioria dos pais, hoje em dia, com essa correria, com pai e mãe trabalhando, querendo ganhar dinheiro, não é verdade? Você já não tem mais a mãe em casa como a gente tinha. Eu tinha minha mãe, era dona do lar, dona de casa, ela criava os filhos, não é verdade? Meu pai trabalhava. Era assim, as famílias eram assim. Vez ou outra, uma mãe realmente tinha capacidade de trabalhar. Tá bom, existe, mas as mulheres conquistaram esse espaço. Elas estão trabalhando, mas não pode deixar, por exemplo, essa cultura de jogar a educação de seus filhos para a escola. A escola, gente, ensina. Quem educa são os pais. Esse é o grande erro. Então, essa correria, essa pandemia, teve esse lado positivo, de a gente refletir realmente sobre qualidade de vida, sobre resiliência, sobre família. Eu acho que é isso que é mais importante, Renan. Renan, complementando ao Aldemir, eu vou para um outro lado, que é o lado científico puro, sem dar uma de falar mediquês aqui. Cada um tem um ritmo biológico próprio. Vamos comparar um computador. Tem gente que tem um processador cerebral um pouco mais lento. Tem gente, os hiperativos, como eu sou, infelizmente ou felizmente, que tem um processamento cerebral muito rápido. A primeira coisa que temos que fazer no mundo atual é olharmos para dentro de nós e conhecermos o nosso nível de processamento, o quanto nós aguentamos, para não cairmos na armadilha. Porque se eu fecho um contrato, um trabalho, com um nível que eu tenho que processar, que produzir muito mais do que o meu cérebro aguenta, eu vou entrar numa síndrome de estresse, desse estresse eu vou entrar em ansiedade e em depressão. Por outro lado, eu vejo um outro problema. Mesmo pessoas que têm um ritmo de processamento muito bom, né, e que estão se adequando às demandas e ao pedido, e hoje o mercado é muito difícil, porque ele não quer saber o seu nome, o seu sobrenome, ele quer saber do seu índice de produtividade e quanto você gera de lucro. Nós, no Mackenzie, vivemos numa bolha de exceção. Eu agradeço a Deus todo dia, porque o Mackenzie está fazendo isso agora. Para quê? Preocupado com cada funcionário. Não pensem que isso existe em todo lugar. Isso é uma graça que nós temos de Deus de termos isso no Mackenzie. Podendo ter o Aldemir aqui, eu falando um pouquinho, a Tiara sempre muito rica nas suas observações. Agora, eu fico preocupado com uma outra coisa que nós já falamos e que tem a ver com resiliência, que é muito importante, querida, é o seguinte: às vezes a pessoa tem um processamento, Renan, bom,
mas desperdiça, olha o que eu vou falar, desperdiça a energia que poderia estar sendo direcionada para a produtividade, para lazer, para ambiente com a família, para a espiritualidade, para esporte, que é muito importante, o exercício físico, e a pessoa fica se deixando tomar por ruminações mentais. Olha que termo chato que eu usei. É aquele tema que não sai, mas porque ela me deixou, mas porque o chefe falou aquilo, mas porque... E vive dramas que não são dela. Por quê? Porque não adquiriram a capacidade de resiliência, de superar os problemas, não ficar gastando energia vazia num problema que ele já devia ter aprendido, que ele já devia ter passado, que tem a ver lá com a nossa infância, todos nós. Quem teve um pai muito austero, aquele antigo professor, que era, no nosso tempo, não, Aldemir, era coisa dura, e aí fica... Régua na mão. Surge o mito do chefe tirano, do chefe que exige, mas o chefe tem que exigir. Depende de como exige, a forma como exige. Exato. Eu vivo numa ilha de fantasia dentro do Mackenzie, eu falo isso, todo mundo tem inveja do serviço médico, porque nós vivemos muito bem lá. Porque lá existem dois princípios. Existe exigência, meu chefe Aldemir é um homem que exige, mas existe respeito e afetividade. Humanidade. Dois princípios para superarmos os problemas. As pessoas entram no departamento médico, acham que lá todo mundo é feliz, porque está todo mundo rindo, mas é gostoso mesmo estar lá. Agora, ninguém fica desperdiçando energia vazia. Ninguém fica entrando em tela para ficar vendo mimimi, tatatá, e isso e aquilo, não. Nós estamos lá para atender, o médico está a serviço de. Então, eu quero lembrar a todos que não desperdicem, para não entrar nessa armadilha, em problemas vazios, em problemas... Se não está conseguindo resolver, vá procurar uma ajuda. Vá procurar o psicólogo, o psiquiatra, o Aldemir, vá procurar o pastor, o capelão, procure uma saída. Não fique ruminando nela, porque aí você vai entrar na armadilha. Desculpa, Renan, já estou me delongando, tem gente levantando a mão. Tem gente levantando aqui para mim. Desculpa, Imagina, foi ótimo. Ótimo complemento, doutor, obrigada. Tem gente levantando a mão aqui, sim, eu vou passar a palavra. Só um adendo, Renan, que eu quero fazer na questão do imediatismo que você falou, porque a gente vive isso mesmo. O que é muito importante também, além de tudo que eles falaram aqui, que foi perfeito, empatia. Tá? Então, se colocar no lugar do outro, a gente tem sempre que lembrar que somos seres humanos, gente, somos todos iguais, temos provavelmente as mesmas necessidades, todos têm problema, todos têm momentos felizes, todos têm adversidades, somos seres humanos, a gente tem que ter empatia e se colocar no lugar do outro, principalmente quando a gente está nessa questão do imediatismo, tá? Então, outra coisa também, saber dizer não. Tem que saber dizer não. É difícil? Mas tem que saber dizer não, senão você enlouquece. Né? Você enlouquece, tem que saber. Eu estou aprendendo a duras penas, tem que saber. Outra última coisa, definir prioridade, gente. Todo mundo tem mania, e isso está disseminado, que prioridade tem S no final, né? Então, não tem mais prioridade, é prioridades, né? Como que você dá conta de todas as suas prioridades com S no final durante o dia, gente? Tem que definir o que é prioridade. Tem que ter organização, tem que ter um caderninho, tem que anotar, ou usa o Word, né? Quem é online usa Outlook, o Word, outras ferramentas. Quem não é, gente, caderninho, tem que anotar, tem que definir prioridade, tem que ter empatia e tem que saber dizer não. Cândido, fala, você quer falar faz tempo. Gente, muito bom, eu tenho crescido com isso. Eu sou teólogo, sou bacharel em psicologia, tenho dado palestras na CIPA, e eu estou com 63 anos, fiz dia 15 agora, e a gente já fala com uma certa experiência, mas querendo mais. O Provérbios 29 diz assim: a beleza dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Eu acho que, assim, para mim, eu evito conflito de gerações. Eu gosto muito do diálogo. Eu estou dizendo isso porque eu tenho experiência. Eu dou palestra
em muitos lugares, retiro de carnaval. Pastor, você pode dar palestra? Dou. E quando eu vou, eu vejo uma gurizada de 9 anos até 35 anos naquela plateia. Então, eu procuro dialogar e conversar em particular. Eu acho que isso é uma troca muito importante. Quando falou sobre isso, conflito de gerações, pode até ser, mas procura ter diálogo de gerações. Dialogar, conversar. Eu particularmente, digo o seguinte, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, não tenho uma série de outras coisas. O que eu tenho é o WhatsApp. Isso é o máximo. Meu irmão mora na Inglaterra, vai nascer o netinho dele. Vamos não sei o quê no Instagram. Não tenho Instagram. No Facebook, não tenho Facebook. E nem por isso me sinto diminuído. Quando eu preciso de ajuda, eu procuro os filhos, sobrinhos, amigos, assim por diante. Mas é dialogar. E permita uma coisa assim, pode ser esdrúxulo nesse momento, porque tem muita gente jovem aí, com idade de ser filho e ser neto meu. Eu disse que eu quero, se for possível, colocar no meu jazigo, né, no epitáfio, dizer assim: o inevitável aconteceu, mesmo assim valeu. Eu acho que começar a pensar sobre isso. E outro, problemas tem, lutas tem, mas todos já falaram, vamos lutando, vamos vencendo, porque chega um dia que não vence mais, né? Eu digo que vale a pena se viver, vale. Um dia cada vez, falar com o outro, dizer para o outro, o que é que eu tenho de experiência, o que é que eu posso ouvir com você, eu posso aprender com o mais novo, dialogar com o adolescente, trocar a ideia. A pós-modernidade, não interessa, eu não estou atrás disso, até porque quem nos ajuda é a Bíblia, que é atemporal, e ela se adequa a qualquer pessoa. Deus não é um Deus de religião, Deus é um Deus de pessoa. É um Deus que vai falando a cada grupo, a cada pessoa. E tem uma coisa que saca. Aí você pega um grande pessoa que fala para RH, ele citou um sábio num grande momento lá, e ele não disse quem era o sábio. Aí ele citou um nome qualquer, a pessoa, ai, que legal, que sábio. Ele falou, falei de Salomão, porque se eu falasse Salomão, todo mundo ia fechar. Então, em cima disso, eu acho que é interessante, quando tudo isso está sendo falado, eu estudo sobre o assunto, mas eu aprendi mais um pouco hoje. Obrigado, Pécio, obrigado, Aldemir, obrigado, Tiara. Assim, eu sou uma pessoa ávida por conhecer. Eu sou ávido, já participei da sua, de uma, você falou sobre feedback. Eu fiquei bebendo, eu fiquei assim... Que alegria! Não assim, você falando, porque você tem idade de ser filha mesmo. Eu falei, é uma filha minha que está falando para um pai que está aprendendo. Eu sou muito ávido para aprender. Desculpa... que coisa maravilhosa, parabéns, viu? E aos palestrantes aí. Oi? Parabéns, sabe as palavras. Obrigado. Tiara, um beijo a todos vocês. Eu estou acompanhando ainda, não vou parar, vou fechar o meu microfone. Obrigada pela rica contribuição e parabéns, continue ávido, viu? Eu falo que a gente só para de aprender quando morre, gente, não tem outro jeito. A gente nasceu para crescer e evoluir, só para de aprender quando morre, não tem outro jeito, né? Parabéns, obrigada. Gente, mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Já deu nosso horário aqui, já é meio-dia, tem almoço aí, alguém tem almoço para fazer, outros têm almoço só para comer mesmo, não precisa fazer, mas tá todo mundo na correria que a gente sabe, né? Já deu meio-dia, acho que o papo foi bem rico, foi bem bacana, eu aprendi também aqui de novo muita coisa com vocês, nossa, muito bom. Se alguém tiver mais alguma dúvida super importante, pode falar, senão a gente já encerra. Tiara. Oi? É maravilhoso ouvir vocês, sabe? Todas as vezes que tem, eu corro, né? Coloco um papelzinho ali na minha porta. Vai ter... Tá ruim. Vai ter bate-papo e não vou perder de jeito nenhum, porque é ricamente... ouvindo todos vocês, me enche de sabedoria, meu cérebro começa realmente, como o doutor Pedro falou, processamento aqui melhora mais,
né? A gente que lida com o público é muito bom. Olha, que tenha muito mais, viu? Porque eu quero participar, sim. É gostoso demais. A última pessoa que falou aí, tudo que você falou aí está na Bíblia, viu? A gente ouve, a gente sabe colocar aqui nos nossos conhecimentos. Gente, muito obrigada. Viu? Obrigada mesmo. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Deus abençoe. Que bom. Obrigada pelo feedback, gente. Tiara. Oi. Oi. A Jéssica enviou um e-mail que no último bate-papo houve algumas perguntas sobre a espiritualidade, a religiosidade e resiliência e saúde emocional. Eu acredito que esse tema é muito extenso. Aí eu até sugiro para o terceiro encontro mesmo. Ótimo. Muito bom. E a gente pegar esse tema só de espiritualidade, resiliência, saúde emocional. O Pércio vai se deliciar nisso, ele é muito bom nisso, né? De a gente estar tendo conversar só sobre esse tema, porque agora nós estamos com o horário meio apertado e Sim. O que eu gostaria de passar uma mensagem final é que todos devem entender, né, que nesse ano de pandemia, né, nós sofremos, tá? Passamos por provações, tá certo? E estamos aqui firmes e fortes. O Pércio foi cirúrgico em realmente louvar a Deus pela empresa em que nós trabalhamos. Principalmente o Mackenzie, um apoio à nossa comunidade sem precedentes. Eu trabalho em algumas outras empresas e não vi essa disposição em outras empresas. Né? Então, fica esse agradecimento a todos, fica a disponibilidade, nós estamos aqui no serviço médico todo dia, o Pércio, eu, a equipe toda, poder ajudá-los, tá? Sim. E lembrar, né, que resiliência, saúde emocional, gente, existem algumas características, alguns fatores e algumas atitudes que a gente precisa tomar, que esse ano de pandemia ensinou para a gente. Então, a gente tem que parar, pensar e realmente aceitar que as mudanças fazem parte da vida da gente. Sem elas, a gente não consegue evoluir. Só que, para evoluir, a gente precisa ser flexível, precisa ser resiliente e procurar se adaptar a todas as adversidades que aparecem com a gente. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Até o terceiro papo. Gente, muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Doutores, sem palavras, como sempre, né? Vocês, como eu disse, se complementam aí. Foi um encontro, acho que muito rico, muito bacana. Uma honra ter todos vocês aqui, os participantes, todo mundo. Gente, contem com a gente, contem com a equipe de gestão por competências também. Estamos à disposição de vocês para lidar com questões sobre desenvolvimento, sobre crescimento. Temos o Clube do Livro lá, que está funcionando a todo vapor, com muito livro legal sobre competências, resiliência. Então, contem com a gente, entrem em contato, estamos à disposição de vocês. Abraço, gente. Obrigada. Parabéns, Tiara. Parabéns, Parabéns, Tiara. Parabéns, gente. Grande abraço. Valeu. Um abraço. Bom final de semana. Para vocês também. Abraço, Tiara. Tiara, obrigada. Abraço, viu? Cândido. Imagina, RH, obrigada a vocês. O seu RH é muito forte, muito bom, viu? Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Nos vemos num próximo, hein? Ok, com certeza. E teremos outros temas também. Fiquem ligados. Tchau, gente. Um abraço.